Olá, eu sou o professor Luiz e hoje é a nossa aula de matemática financeira. A gente já começou na semana passada falando de juros compostos, a gente aprendeu a calcular valor presente, valor futuro, e hoje a gente vai dar continuidade, onde nós vamos ver para calcular o I, a taxa, para calcular o N, o período, e vamos ver também as aplicações de taxas equivalentes e taxas proporcionais. Bom, naquele mesmo material que eu passei para vocês, a gente já resolveu alguns exercícios, já passei algumas coisas aqui. Agora a gente vai aprender a calcular as taxas que estão relacionadas quando eu peço para calcular I e quando eu peço para calcular N. Quando eu peço para calcular taxa e quando eu peço para calcular período. Bom, então vamos pegar esse exemplo 3 aqui. Determine a taxa mensal de juros de uma aplicação de 40 mil que vai produzir um montante de 43. Então, qual a primeira coisa que nós temos que fazer? Colocar os dados. Taxa mensal, então eu sei que o I é em mês. Isso é de grande importância, porque o I e o N tem que estar na mesma unidade. Uma aplicação de 40 mil é o valor presente. Aonde vai produzir um montante é valor futuro. Ao final de quanto tempo? Um quadrimestre. Se a taxa é mensal e ele está falando que é um quadrimestre, eu tenho que transformar um quadrimestre em mês. A pergunta é, um quadrimestre tem quantos meses? 4 meses. Então, eu tenho valor presente, eu tenho valor futuro, eu tenho I, agora eu tenho N, agora eu tenho que calcular o I. Qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Essa daqui. Por que essa daqui? Porque eu tenho valor futuro, porque eu tenho valor presente, porque eu tenho N e só falta calcular o I. Vamos pegar esses valores aqui e colocar. Então, primeira coisa, coloca os dados. Segundo, transformar o N na proporção do I. O I é mensal e o N é quadrimestre. Então, um quadrimestre tem quantos meses? 4. Isso é uma das coisas que mais erram, tá? Você precisa fazer essa transformação, senão o resultado vai ser diferente. Bom, se aqui, deixa eu apagar isso aqui. Se aqui é valor futuro é igual a valor presente vezes isso daqui, eu posso pegar o valor presente e passar para o outro lado dividindo. Foi o que ele fez aqui, ó. O valor futuro divide pelo valor presente. O valor presente estava do lado de cá multiplicando isso. Eu passo ele para o lado de lá, dividindo. O valor futuro eu tenho, está aqui. O valor presente eu tenho, está aqui. O 1 é a unidade que eu já falei para vocês. O I é a taxa. E o N é o 4. Coloco o 4 aqui. Aí transformou isso em uma potência. Como é que a gente vai resolver isso agora? Agora travou, não tem como resolver aqui desse jeito. Para a gente resolver isso, a gente tem que utilizar uma propriedade da radiciação e da potenciação. Qual seria essa propriedade? Quando eu tenho potência do lado de cá, para eu eliminar essa potência, o inverso da potência é a radiciação. Eu venho aqui e coloco uma raiz na mesma unidade da potência. Então, ó, de novo, o que nós temos que fazer? Deixa eu apagar isso aqui. Todas as vezes que eu vou calcular o I, eu vou pegar o valor futuro e dividir pelo valor presente, está aqui, 1,097336. Aqui vai ter uma potência. Como é que eu elimino essa potência? O contrário da potenciação é a radiciação. Eu venho aqui e coloco uma raiz com o mesmo índice da potência. O que essa propriedade diz? E quando eu tenho uma raiz que esses dois valores são iguais, eu posso fazer o quê? Eu posso cortar isso e posso cortar isso. Então, esse 1 mais I elevado a 4, eu cortei essa potência dele do N. Eu cortei isso daqui, do 4 aqui. Só que se eu coloquei raiz do lado de cá, eu preciso colocar raiz do lado de cá. O que eu fizer aqui, eu faço aqui. Então, quando eu coloco raiz de um lado e do outro, esse lado que era potência, eu tiro a potência.
pela propriedade que está lá no apêndice B. Eu vou deixar esse link lá do apêndice B para vocês no fórum. Só que se eu coloquei raiz do lado de cá, eu preciso colocar raiz do lado de cá também. E aí, como é que fica, então? Aqui eu cortei essa raiz com esse 4 aqui. Só que aqui, ó, ele passou isso para o lado de cá e ele passou isso para o lado de cá. O que ele fez? Ele tirou a raiz quarta de 1,097366. Depois ele pegou esse 1 aqui, a unidade, lembra? Passou para o outro lado. Então, é como se fosse isso menos 1. Vai dar isso daqui. Falamos também em sala de aula que isso é taxa unitária. Eu tenho que multiplicar, então, por 100 para se transformar em taxa percentual. Essa é a resposta. Então, qual é a taxa? Qual é a taxa que ele está querendo saber mensal de uma aplicação desse valor que rende um montante desse? A taxa é 2,35% ao mês. Quando você fizer 1, 2, você vai ver que é simples. Pega o valor futuro, ó, ele pegou essa fórmula aqui, pegou o valor presente, passou para o lado de cá. Pega o valor futuro, divide pelo valor presente. Pronto, está aqui. Você pode fazer direto já. Você pode tirar esse 4 daqui, você pode tirar essa e colocar do lado de cá uma raiz que tem um índice igual à potência do lado de lá. E aí você resolve, tira essa raiz. Ah, professor, como é que eu tiro essa raiz agora na calculadora? Vamos lá. Quem tem a calculadora científica, existe uma tecla que é assim, ó. Essa tecla aqui. Então, o que você vai fazer? Você vai digitar o índice, você vai digitar essa tecla aqui, você vai digitar o índice, você vai digitar essa tecla aqui, e depois você vai digitar esse número aqui. 1,0973666. E depois você digita o igual. É isso para as pessoas que têm calculadora científica. Você vai procurar essa tecla aqui. Professor, mas eu tenho calculadora HP. Vamos lá, vou ensinar como é que faz na HP. Como é que você vai fazer na HP? Na HP agora vocês vão ver que é muito fácil. Na HP não precisa fazer nada disso. Vamos lá, isso aqui é uma calculadora HP, um emulador de calculadora HP, você encontra na internet fácil aí. Eu tenho aqui, ó, eu vou zerar a calculadora. Eu tenho aqui o N. N é o período. Eu tenho aqui o I é a taxa. Eu tenho aqui o PV é o valor futuro. Eu tenho o PMT é a prestação, nós vamos ver isso depois. E eu tenho aqui o valor futuro, que é o FV. Esse CHS aqui, ele inverte o sinal que está na tela. Então, se ele está positivo e eu aperto ele, eu vou colocar o número lá, ó. Se ele está positivo e eu aperto ele, ele fica negativo. CHS inverte o sinal do número que está no visor. Se eu apertar ele de novo, ele fica positivo. Se eu apertar de novo, ele fica negativo. Então, toda vez que eu aperto, ele troca o sinal do número que está no visor. A gente vai precisar dele, vou explicar. Então, eu tenho período, eu tenho taxa, eu tenho valor presente, eu tenho prestação, eu tenho valor futuro. Ficou agora fácil, fácil. Vamos voltar aqui. Determine a taxa mensal. Determine a taxa mensal. Deixa eu apagar isso aqui. De uma aplicação de 40 mil. Então, 40 mil, então, é quem? Valor presente. Eu venho aqui e digito 40 mil, valor presente. Pronto. Aquilo que você coloca lá, que você coloca os dados, é só você alimentar a calculadora com esses dados que ela calcula para você. E depois ele diz o seguinte, que o valor futuro é de 43.894. 43.894,63. Agora tem uma coisa aqui muito importante. A calculadora HP, ela entende que quando você coloca um valor aqui e um valor aqui, ele está relacionando a fluxo de caixa. O que é um fluxo de caixa? É que se o valor presente saiu do caixa, o valor futuro tem que entrar no caixa. Ou, se o valor presente entrou no caixa, o valor futuro tem que sair do caixa. E como é que a gente representa essa entrada e a saída? Através do sinal.
Então, quando eu coloquei o valor presente positivo, eu tenho que obrigatoriamente colocar o valor futuro negativo. Então, eu aperto essa tecla aqui. Aí eu venho e alimento o valor futuro. Então, ó, eu alimentei o valor presente com 40 mil, vou alimentar o valor futuro com 43.894,63, porém, eu tenho que colocar ele negativo. Se você não colocar ele negativo, ele vai dar erro, porque ele entende que o valor futuro tem sinal contrário ao valor presente. Professor, e se eu colocar o valor presente negativo? Tudo bem. Aí o valor futuro vai ser positivo. O que você precisa atentar aqui, tem gente que fala assim, professor, é muito complicado. Gente, o que tem de complicação? Se eu tenho dois números, um tem que ser negativo. É só isso. Ou você coloca o valor presente negativo, ou você coloca o valor futuro negativo. Fica a seu critério. E aí, ele deu também o N. O N é quanto? 4. Eu venho aqui, 4, e aperto o N. Olha só, vamos entender a lógica da calculadora. Eu disse para ela quem era o valor presente, eu disse para ela quem era o valor futuro, com troca de sinal, para ela entender que é inverso, e eu disse para ela quem é o N. O que eu tenho que fazer agora? Apertar o I. Pronto, 2,35. Quem tem HP é só fazer isso. Quem não tem HP vai ter que armar a conta, vai ter que dividir isso daqui, vai ter que tirar a raiz do índice da potência aqui, depois passar um para o outro lado, diminuir e depois multiplicar por 100 para dar o resultado. Quem tem HP alimenta o valor presente, alimenta o valor futuro, alimenta o N e pede para calcular o I. Uma coisa importante, eu posso alimentar essas três teclas, não tem sequência, eu posso alimentar o N primeiro, o valor futuro primeiro, o valor presente. Eu não preciso ter essa sequência que eu fiz agora, não. Tá? Eu posso alimentar o N primeiro, depois o valor futuro, depois o valor presente, não importa. Eu só vou apertar por último aquela tecla do cálculo que eu estou procurando. Então, é só ir treinando aí. Como é que eu faço para zerar? Aperto o F e aqui. Aí eu zerei a calculadora toda. Então, vou fazer um número qualquer aqui. Valor presente, R$1.200. Eu venho aqui, valor presente. Valor futuro, R$1.400. Aí, então, tem que apertar o CH para ficar negativo. Coloca aqui. O período é de 6, qualquer coisa. Coloca aqui. Qual é a taxa? Aperta a taxa. Ela vai calcular para você. Meu cachorrinho querendo entrar aqui. Já entrou, já. Bom, quem não tem HP vai ter que fazer isso daqui, tá? Eu vou colocar lá no fórum um link para o apêndice B para vocês estudarem um pouco mais. Isso aqui é uma propriedade lá do segundo grau, vocês aprenderam lá. Sempre a gente tem aqui no final diminuir a unidade e sempre nós temos que multiplicar por 100, porque a resposta tem que ser em taxa percentual. Bom, então aprendemos aqui a calcular a taxa, tá? Vai ter vários exercícios que nós vamos fazer para calcular a taxa. Qual é a fórmula que se calcula a taxa? Essa fórmula aqui. Eu passo o valor presente para o lado de cá, vou dividir, vou tirar essa potência daqui e vou colocar a raiz aqui na potência que está lá. Quem tem HP pode fazer alimentando essas teclas aqui, pedindo para calcular o I. Quem não tem HP vai ter que usar essa tecla aqui, ó. Usa essa tecla aí. Tranquilo? Bom, vou colocar lá então para vocês o link do apêndice B, para vocês, se quiserem dar uma revisão lá como é que se calcula isso, vocês dão uma olhada lá. Agora, nós vamos calcular o N, essa questão aqui. Para calcular o N, a gente vai ter que usar uma coisa chamada logaritmo. Mas não tem problema. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Uma aplicação de R$22.000, efetuada em certa data, vai produzir a uma taxa de juros de 2,4% ao mês, um montante de 26.596. Então, olha só, ele deu o valor presente, ele deu o valor futuro. Coloca lá nos dados, valor presente e valor futuro. Calcule o prazo que ele está querendo é o N. E qual é a taxa que ele deu? 2,4% ao mês. Importante aqui, se ele deu a taxa ao mês, como o N e o I tem que estar na mesma unidade, você vai encontrar o N ao mês.
Se ele tivesse dado a taxa ao ano, você ia encontrar o N ao ano. Então, a unidade do N é a unidade da taxa. Bom, qual é a forma que ele vai usar? A mesma forma. Essa daqui. Ele fez a mesma coisa. Ele pegou o valor presente, passou para o lado de cá e dividiu o valor futuro pelo valor presente. Então, eu tenho aqui valor futuro, eu tenho valor presente. Ele pegou o I, colocou aqui, ficou 1 mais 2,4%. Tem que dividir por 100. Isso daqui é elevado a N. Eu não tenho N. Aqui eu não posso fazer igual eu fiz em cima. Eu não posso colocar uma raiz do lado de cá com índice N. Eu não sei qual é o valor de N. Como é que a gente faz para resolver isso daqui? Aí nós temos que estudar um pouquinho de logaritmo. Mas não precisa saber logaritmo agora, não. A gente só vai aplicar uma propriedade do logaritmo para calcular o N. Então, todas as vezes que a gente precisar de calcular o N, a gente vai calcular com logaritmo. Como é que eu faço isso? Vou fazer do lado aqui. Quando eu tenho um número elevado a uma incógnita, como que eu resolvo isso? Como é que eu desço isso para cá? Eu posso utilizar uma propriedade que é do logaritmo. Eu posso colocar logaritmo nele. Só que se eu fizer do lado de cá logaritmo, eu tenho que fazer também do lado de cá. Então, eu tenho que colocar logaritmo de 1,208927. E aí, tem uma propriedade do logaritmo que diz o seguinte: quando eu tenho logaritmo de potência, eu posso pegar essa potência, passar ele para o lado de cá. Vai ficar assim, ó, n vezes logaritmo de x. Pronto. O n é quem eu estou querendo. É a incógnita que eu estou querendo. O x eu tenho. Quem é o x aqui? O x é 1 mais i, ó. Tá aqui, ó. Então, ficou como? Ficou desse jeito aqui, ó. Tá pequenininho aqui, mas ficou desse jeito aqui. Então, eu peguei essa fórmula, passei o valor presente para cá, dividi esse valor, deu 1,28927. Peguei esse n, apliquei a propriedade do logaritmo, passei ele para cá, ó, vezes o logaritmo de 1 mais i. De 1 mais i, disso aqui, ó. Agora eu tiro o logaritmo disso e tiro o logaritmo disso. Como ele está multiplicando aqui, ele vai passar para o lado de lá, dividindo. Gente, alguns alunos têm muitas dúvidas com relação a que passa dividindo, passa multiplicando. Isso é coisa lá do primeiro grau. Eu tenho que pegar lá e rever num livro lá de matemática, na internet. Tá? Não tem como a gente explicar isso agora na faculdade, não. Mas tem gente que tem muita dúvida com relação a isso. Se está multiplicando aqui, ó, eu vou pegar esse valor aqui e vou passar para lá dividindo. Ó, ele passa para cá dividindo. Então, eu vou calcular o logaritmo desse valor e dividir pelo logaritmo desse valor. Como é que eu calculo isso aqui, professor? Vamos lá. Quem tem calculadora científica, tem uma teclazinha aí escrito log. Pode procurar aí que você tem uma tecla. Essa daqui, ó. Essa aqui é uma calculadora científica. Quem tem uma calculadora científica, tem uma teclazinha bem aqui assim, ó, escrito log. Tá vendo aqui? Log, ó. Você vai clicar nessa tecla aí. O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. É muito simples, não precisa de aprender logaritmo. É só aprender a apertar a tecla. Você não tem que tirar log desse número aqui, você vai apertar essa tecla log e depois digitar o número 1,28927 e depois apertar o igual. Então, olha só, eu aperto a tecla log e aperto esse número aqui. Aperto o igual. Divido, aí aperta lá, dividir, depois aperta de novo log, digita esse número aqui e aperta o igual. Pronto. Eu estou dizendo para a calculadora o seguinte, log de 1,208927 é igual. Dividindo o log de 1,024 é igual. Ele já vai dar o resultado. 8. Tranquilo? Professor, e quem tem HP? Ah, quem tem HP, aí não precisa de fazer nada disso. Eu acredito que numa aula dessa eu consiga convencer muita gente a comprar um HP. Quem tem científica tem que fazer tudo isso. Quem tem HP?
HP vai funcionar da mesma forma que eu falei antes. Eu alimento, ó, vou zerar a calculadora, eu alimento o I, alimento o valor presente, alimento o valor futuro e mando calcular o N. Ó, vamos aqui. Valor presente, 22 mil. Eu venho aqui e 22 mil. Valor presente. Valor futuro, 26.596. 26.596,40. O que a gente tem que fazer aqui para alimentar o valor futuro? Mudar o sinal dele, alimentar o valor futuro. E agora eu vejo qual é o valor do I. O I é quanto? 2,4. Olha só, na calculadora HP você não precisa dividir por 100, você já coloca 2,4 direto no I. Então, eu alimentei o valor presente, eu alimentei o valor futuro com sinal negativo, alimentei o I, não preciso digitar, não preciso dividir por 100. E pronto, peço para calcular o N. Ele vai lá e calcula. 8. Essa é a resposta. Entendeu que quem tem a calculadora HP, é mais fácil calcular? Só tem um detalhe aqui. Só tem um detalhe aí. Aqui deu o número inteiro. A calculadora HP, ela só calcula o N com número inteiro. O que eu quero dizer com isso? Se um exercício, o resultado deu 32,89. Se você aplicar a propriedade logaritmo, vai achar 32,89. Se você aplicar aqui na HP, ele não vai dar esse valor, ele já vai dar o valor de 33. Por que ele vai dar o valor de 33? Porque 32 meses,89 já é o 33º mês. Professor, mas vai estar as duas respostas diferentes. Não, não vai estar as duas respostas diferentes. Por que não vai estar? Porque quem fizer desse jeito aqui, agora preste atenção nisso, tá? Quem fizer na calculadora financeira vai ter que, quando chegar nesse número aqui, arredondar com 0 casas decimais. Então, aqui a resposta foi 8. A resposta, então, já é inteiro. Mas se você achasse, por exemplo, se você achasse 8,01, 8,01 já é maior do que 8. Então, é 8 meses mais 0,1 meses. 0,1 meses já está no 9º mês. Então, você vai arredondar, então, para outro mês. Tá? A HP não precisa se preocupar com arredondamento. Ela já dá a resposta arredondada. Então, quem tem HP pode alimentar as teclas do I, do valor presente, do valor futuro e pedir para calcular o N. Lembrando que o valor futuro tem que ter o sinal negativo. Quem não tem HP vai ter que usar a função logaritmo lá da sua calculadora, que tem uma teclinha escrito log. Vamos pegar o exemplo aqui de baixo aqui. Determine os juros. Aqui é juros, então juros é I. Vamos apagar aqui. Determine os juros pagos por um empréstimo de 88 mil, valor presente. Pelo prazo de 5 meses. A uma taxa composta de 4,5%. Isso aqui é juros. Juros é simples, a gente viu na aula passada. É só jogar na fórmula direto aqui. Eu tenho o valor presente, eu tenho a taxa, eu tenho o N, jogou na fórmula, calculou, achou. Professor, e quem tem? Quem tem HP? Quem tem HP, você precisa primeiro calcular o valor futuro. Então, vamos lá. A gente não sabe que juros é igual ao valor futuro menos o valor presente? Eu vou calcular o valor futuro. Determine os juros pagos por empréstimo de 88 mil. Eu venho aqui, então, 88, valor presente. Pelo prazo de 5 meses, o N e o I estão na mesma unidade. 5 meses a 4,5%. Eu venho aqui, 5N, 4,5, não precisa dividir por 100 e calculo o valor futuro. Repare que ele deu o valor futuro negativo. Lembra que eu falei? Se o valor presente é positivo, o valor futuro é negativo. Como que eu tiro esse valor? Como que eu tiro esse negativo daqui? É só clicar aqui.
O CH, ele troca o sinal do número que está no visor. Como ele é negativo, eu clico e ele vira positivo. Só que ele não está pedindo aqui no exercício, ele não está pedindo o valor do valor futuro, ele está pedindo o valor dos juros. O que eu faço, então? 88 mil menos. Pronto. O valor futuro que deu, eu diminuí de 88 mil. Quando eu diminuí de 88 mil, ele me deu os juros. 21.664,02. 21.664,01. Gente, esse livro, ele não faz o arredondamento correto, tá? Ele monta a conta e utiliza esses números que estão aqui. Para nós não vamos fazer isso. Você tem que utilizar todas as casas decimais, tá? Por isso que deu essa diferencinha aqui. Eu vou considerar a utilização de todas as casas decimais com arredondamento na última conta. Esse é o correto da matemática. Bom, então vamos lá. Aprendemos já isso daí. Agora a gente vai aprender uma outra coisa. A gente vai aprender o que nós chamamos de taxa equivalentes. Eu já falei isso em sala de aula aplicando o conceito, mas eu vou falar agora explicando. Pegue a folha de fórmulas de vocês e vocês vão colocar lá essa fórmula aqui da taxa equivalente. Então, vocês vão colocar assim na folha de fórmula, taxa equivalente. IQ é igual a raiz do índice Q de 1 mais I menos 1. Ó, esse menos 1 aqui está fora da raiz, tá? Está fora da raiz. Vamos pegar um exercício aqui. Bom, professor, o que é uma taxa equivalente? Uma taxa equivalente é quando taxas diferentes aplicado a períodos diferentes vai dar o mesmo valor. De novo, taxas diferentes aplicado a períodos iguais. Eu troquei. Taxas diferentes aplicado a períodos iguais vai dar o mesmo valor. Então, por exemplo, tantos por cento ao ano e tantos por cento ao mês são taxas diferentes. Aplicado durante 3 anos. Quanto é que vai dar? Quando dá o mesmo valor, essas taxas são equivalentes. Vamos fazer um exercício para ver. Por exemplo, qual é a taxa equivalente mensal? Qual a taxa equivalente mensal de 10,3826% ao semestre? Ele já está dando resultado aqui. A gente vai calcular para comprovar. Olha só, qual é a taxa equivalente ao mês de 10,3826? Professor, não é só pegar isso aqui e dividir por 12? Não. Aí é taxa proporcional. O que ele está querendo é taxa equivalente. Ele quer saber o seguinte, se eu aplicar alguma coisa a 10,3826% ao semestre, qual é a taxa que, se eu aplicar ao mês, vai dar o mesmo resultado? Isso é taxa equivalente. Você vai pegar essa fórmula aqui. Você vai pegar essa fórmula aqui. Então, lá na sua folha de fórmula, você coloca lá. Taxa equivalente. Essa daqui, ó. É muito simples. É só eu armar a conta. Aqui no índice, eu vou fazer... O índice aqui é a proporção. Olha a pergunta, hein? Um semestre tem quantos meses? 6. Eu venho aqui no índice, nesse Q aqui, ó. Quem é o Q? O Q é o número de períodos de capitalização. Ela não vai capitalizar todo mês? Um semestre ela vai capitalizar quantas vezes? 6 vezes. Eu venho aqui no índice, vou fazer aqui embaixo, ó. Eu venho aqui no índice e coloco o valor de Q. Exemplo, qual é a taxa anual capitalizado mensal? Então, a pergunta é, um ano tem quantos meses? 12. Eu viria aqui no Q e colocaria 12. Isso é importante. Taxa equivalente são duas taxas diferentes que, ao mesmo período, rende o mesmo valor. Como é que eu faço? A fórmula é essa daqui. Como é que eu coloco o valor de Q? O valor de Q é a taxa proporcional. Se ele deu 10,38 ao semestre, ao mês é qual a proporção? Um semestre tem quantos meses? 6. Eu venho aqui e coloco 6 aqui.
O resto aqui é simples, é 1 mais a taxa, 1 mais a taxa. Lembrando que eu tenho que pegar e dividir por 100 aqui. O que eu faço, então? Eu vou tirar a raiz sexta desse valor e depois eu vou diminuir de 1. Erram muito isso daí. Eu não posso pegar isso daqui e diminuir de 1. Eu tenho que tirar a raiz sexta primeiro para depois diminuir de 1. Professor, como é que eu faço isso na calculadora, nessa calculadora científica? Tem uma teclinha aqui, nessa daqui, essa aqui, ó. Essa teclinha aqui. Ela é uma teclinha que é isso daqui, ó, raiz do índice X. Raiz do índice X. Só que ela é uma teclinha de segunda função. É uma teclinha de segunda função. Se é uma teclinha de segunda função, eu tenho que apertar antes dela o quê? O Shift. Shift. Então, como é que eu calculo a raiz sexta desse valor? Eu aperto o Shift, aperto o índice 6 e depois eu aperto essa tecla aqui. Opa, peraí, vamos voltar. Vamos voltar. Eu tenho que apertar primeiro o índice, depois eu aperto o Shift e depois eu aperto essa tecla aqui. Então, ó, essa tecla aqui, raiz de índice, ela é essa teclinha aqui, ó. Ó. Só que ela é segunda função. Como ela é segunda função, eu tenho o Shift aqui, ó. Opa, o Shift do lado de cá. Eu tenho o Shift aqui. Então, como é que eu calculo na calculadora científica? Eu aperto o índice, depois eu aperto o Shift e depois eu aperto essa tecla aí. Então, fazendo o cálculo aqui, eu coloco o índice 6, aperto essa tecla e depois digito 1.103826 igual. Pronto. Deu aqui, ó. Opa, deu aqui. Só que aparece a imagem ao contrário aí, né? Aí, o que eu tenho que fazer depois? Não esqueça disso. Eu tenho que diminuir de 1. Ó, a fórmula é a unidade. Como eu acrescentei a unidade aqui, eu faço a conta, depois eu tenho que diminuir de 1. Tá? Bom, tá aqui. Depois que eu diminuir de 1, eu tenho que multiplicar por 100. Sempre percentual tem que ser multiplicado por 100. O que significa isso? Que se eu aplicar a 10,3826% ao semestre e aplicar a 1,66% ao mês, o resultado é o mesmo. As duas taxas são equivalentes. Então, ó, professor, e na HP? Na HP é simples. Simples. Eu vou digitar esse número aqui, ó, 1 mais 0,10, 1 mais 10,386 dividido por 100 vai dar 1,103826. Eu venho aqui, digito 1,10. Vou fazer a conta no início. A taxa é de quanto? 10,3826. Ó, fazer a conta no início. 10,3826. Enter. Vou dividir por 100. 100 divide. Vou somar com 1. 1 mais. Eu quero que vocês entendam, gente, que aqui está aparecendo 1,10. Mas não é 1,10 que está aí. Se eu apertar F e 9, olha o número todo que está aqui. Se eu apertar F e 2, só vai aparecer duas casas. Mesmo, entenda isso, hein? Mesmo que apareça duas casas, dentro da calculadora tá todos os números, tá? Se você quiser ficar tendo mais a certeza, faz isso. Então, eu cheguei nesse valor aqui. Agora eu vou tirar a raiz sexta. Olha a sequência que eu vou falar agora, hein? Depois que você achou esse número, a taxa dividido por 100 mais 1. Eu digito o índice 6. Se fosse raiz 9, se fosse raiz 10, se fosse raiz, eu digitaria esse número agora. E depois eu vou digitar duas teclas aqui, ó, essa daqui e depois essa daqui. Pronto. Então, como é que eu faço? Eu pego a taxa, divido por 100, somo com 1, depois eu digito o índice da raiz, depois eu digito essa tecla aqui
e depois essa tecla aqui. Deu esse valor aqui, ó, que é esse valor aqui. Só que agora eu tenho que fazer o quê? Tem que diminuir de 1 e multiplicar por 100. Eu tenho que diminuir de 1 e tenho que multiplicar por 100. Aí arredondo com duas casas decimais. 1,66. Estou recapitulando. Ó, vou fazer de novo para quem tem HP. A taxa é 10,3826. 10,3826. Enter. 100. Divide. Então, eu dividi por 100. Somei com 1 mais. Vou tirar a raiz sexta. Eu digito o índice, digito essa tecla e digito essa tecla. Agora eu tenho que diminuir de 1. E agora eu tenho que multiplicar por 100. Pronto, esse é o resultado. E aí você tem que obrigatoriamente colocar 1,66% ao período. Se você não fizer isso, questão errada. Não seja teimoso e nem teimosa. Escreva o percentual e ao período. Então, a gente aprendeu aqui a resolver taxa equivalente. Ó, vamos resolver alguns exercícios aqui. Qual é a taxa de juros composta mensal e trimestral equivalente a 25% ao ano? Então, aqui são duas questões, letra A e letra B. Ele quer saber o seguinte. Ele deu 25% ao ano. Qual é a taxa efetiva que seja ao trimestre e que seja mensal? É simples. Vou colocar naquela fórmula IK é igual a raiz de K, ou melhor, Q, 1 mais I menos 1. O menos 1 é fora da raiz, tá? A pergunta é, vamos fazer primeiro ao mês. Então, uma proporção. Um ano tem quantos meses? 12. Então, o Q aqui vai ser quanto? 12. Aqui, ó, 12. Resolve normalmente. 25% dividido por 100, mais 1, tira a raiz 12, diminui de 1, multiplica por 100. Pronto, achei o resultado. E agora ele está perguntando trimestral. Qual é a proporção? Um ano tem quantos trimestres? 4. Eu venho aqui, coloco 4 e resolvo a conta. É simples assim, não tem muito segredo. Tranquilo? Então, resolve aí para fechar aqui. Quem tem HP, vem aqui, ó. Vou zerar. 25% é 25 por 100. Divide. Soma com 1. E aí, um ano tem quantos meses? 12. Eu digito o índice 12. Digito aqui. Vou diminuir de 1 e vou multiplicar por 100. 1,88. Tranquilo, tá? Ah, deixa eu fazer uma coisa aqui. Não estava planejado isso não, mas deixa eu procurar aqui uma coisa. Não estava planejado isso que eu vou fazer agora não, mas deixa eu... Espera aí, Gmail não, Google. Não estava planejado isso, deixa eu... Emulador, calculadora, Cássio, essa daqui, ó, que mais uso. Deixa eu ver se eu acho essa calculadora aqui. Simulador da calculadora científica, opções, download da calculadora. Eu criei um simulador online. Aqui tem simulador para baixar. Opa, aqui. Simulador, calculadora. Deixa eu botar aqui, ó, online. Online. Eu devia ter feito isso antes, mas... Vamos ver aqui se tem. Deixa ela baixar. Deixa eu ver se tem aqui.
Calculadora. É para baixar também. Eu não quero baixar, eu quero fazer aqui, na tela do computador. Opa, apareceu aqui, deixa eu ver. Ah, ele só traz a figura aqui. Não, na próxima vou arrumar um emulador dessa calculadora para fazer o cálculo ali, tá? Bom, então a gente calculou aqui taxa equivalente. Lá embaixo tem um monte de exercício de taxa equivalente, tá? Bom, vamos lá, vamos descendo. Agora a gente vai ver taxa efetiva e taxa nominal. Você vai colocar lá na sua folha de fórmula taxa efetiva. E vai colocar essa fórmula aqui. Essa fórmula é igual a outra. Ah, professor, mas é muita fórmula. Praticamente elas falam a mesma coisa. A gente só separa elas para quando o exercício está pedindo uma coisa, eu uso uma forma. Quando o exercício está pedindo outra, eu uso outra forma. Na realidade, é a mesma forma, só para atender o que está pedindo. Então, coloca lá na sua folha de fórmula, taxa efetiva. Essa fórmula aqui. Está vendo o Qzinho aqui de novo? É 1 mais I elevado a Q menos 1. Então, vou pegar um exemplo aqui. Uma taxa de 3,8% ao mês. Qual é a taxa efetiva ao ano? Eu pego essa... Gente, é muito simples. Eu pego essa fórmula aqui, ó. Ele deu a taxa ao mês. É I. É 3,8 dividido por 100. Somo com 1. Aí entra agora o N elevado ao quê? A proporção. Um ano tem quantos meses? Um ano tem 12 meses. Eu venho aqui e coloco 12. Ó, vou fazer aqui, ó. Como é que eu faço isso na calculadora científica? Eu vou fazer como na calculadora científica? Ó, abre parênteses, escreve assim, ó, 1 mais 3,8 dividido por 100, fecha parênteses, essa teclinha aqui e 12 igual. Pronto. Ó, 1 mais 3,8 dividido por 100, essa teclinha de elevado, e aí eu vou colocar aqui a proporção. Um ano tem quantos meses? 12. E dá igual. Pronto, você vai achar o resultado ali. Só que tem um detalhe, quando você achar o resultado, você tem que fazer o que depois? Deixa eu continuar aqui, vou fazer melhor. Ó, vou fazer melhor ainda, hein? Ó, você vai colocar outro parênteses aqui, outro parênteses aqui. Você vai diminuir de 1. Você vai colocar outro parênteses aqui, você vai colocar outro parênteses aqui, e você vai multiplicar por 100. E você vai colocar igual. Pronto, ele já vai dar o resultado. Ah, professor, mas eu não quero fazer assim, não. Eu quero fazer pedacinho a pedacinho. Tudo bem, você faz isso daqui primeiro. Você soma com 1. Depois você eleva a 12. Depois você diminui de 1. E depois multiplica por 100. Mas se você fizer isso aqui na sua calculadora, ó, isso direto, vamos fazer uma coisa aqui, ó. 3 parênteses, 1 mais a taxa dividido por 100 elevado ao Q menos 1 vezes 100 é igual. Pronto. Se você armar isso na sua calculadora, você só precisa mudar aqui o I, que é a taxa que ele deu, o Q, que é a proporção em relação à taxa, e montar isso aqui dá igual. Pronto, resolveu o exercício. Se você quiser fazer separado, pega o I, divide por 100, soma com 1, eleva no Q, diminui de 1, multiplica por 100. Tranquilo, só que você tem que fazer a conta direto, não pode arredondar, não. E na HP, professor? Na HP também, simples. Como é que você vai fazer na HP? Você vai fazer o seguinte. Vou zerar 3,8. Opa. Zerar de novo. 3,8. Enter. 100 divide 1 mais. Então, eu peguei a taxa, dividi por 100 e somei com 1. Agora, eu tenho que levar na proporção. Um ano tem 12 meses. Eu digito a proporção. Eu digito essa tecla aqui, ó, y elevado a x. Digito essa tecla. Pronto, já está feito.
Só que agora eu tenho que fazer o quê? Diminuir de 1 e multiplicar por 100. Sempre eu vou diminuir de 1 e multiplicar por 100. Sempre eu vou diminuir de 1 e multiplicar por 100. Tá aqui, ó, 56,44. 56,45. Na realidade, é porque ele está fazendo isso, ó. Ele está pegando só essas duas casas aqui, ele não está arredondando. Mas nós vamos arredondar com duas casas decimais. Se errou o arredondamento, desconta um pouco da questão, porque você errou. No mercado financeiro, 56,45 é muito diferente de 56,44, tá? Bom, então como é que eu faço no HP? Pego a taxa, qual é o valor da taxa? 3,8. 3,8 divido por 100, somo com 1, digito o valor da proporção do Q, elevo, vou diminuir de 1, depois multiplicar por 100. Essa é a resposta. Então, aprendemos hoje taxa equivalente. Eu sou alérgico e a porta está fechada, e aí começa a coceira no nariz, começa a alergia. Mas eu vou vencer. Deixa isso de lado, tá? Não leve em consideração isso aí, não. Bom, quais os exercícios que vocês vão fazer? Deixa eu ir lá embaixo. Aqui, ó. Deixa eu ir lá embaixo na lista de exercício. Deixa eu descer aqui. Pode pular tudo isso daí. Agora eu vou falar para você quais os exercícios que vocês vão fazer para me entregar. Então vamos lá, com relação a essa entrega de exercício. Eu estou recebendo muito aluno falando, professor, onde é que está esse exercício? Gente, o exercício está sempre ao final do capítulo que eu estou explicando para vocês. A gente perguntou onde é que está o exercício. Ele não assistiu live e ele não assistiu vídeo aula. Porque toda vídeo aula, toda live eu falo. Ao final do capítulo tem a lista de exercícios. Eu marco para vocês quais os itens, quais os exercícios vocês têm que me entregar. Até domingo eu já vou colocar lá os dias que vocês vão entregar esse exercício. Eu recebi ontem um comunicado da faculdade no qual mudou o critério de avaliação. Como é que vai ser o critério de avaliação da nota do primeiro bimestre? Esse exercício vai corresponder a 4,5 pontos. E eu vou dizer até domingo quando que vocês vão ter que entregar esse exercício. Os outros 5,5 pontos é um outro trabalho que é para ser entregue mais adiante e que pode ser feito em grupo. Se for feito em grupo de 3 pessoas, é para entregar dia 30 de abril. Se for feito individual, é para entregar dia 10 de maio. Eu vou colocar tudo isso explicado lá para vocês. Isso é uma norma que a faculdade baixou ontem e que nós temos que cumprir. Todas essas listas de exercícios que eu estou pedindo para vocês fazerem vai corresponder a 4,5 pontos. E uma outra lista que eu vou preparar, vocês vão me entregar até dia 30 de abril, se for grupo de 3 pessoas. Ou, professor, pode fazer de 4 pessoas? Não, até 3 pessoas. Ou 10 de maio, se for uma pessoa. Tranquilo? A faculdade já deve ter divulgado isso para vocês. Mas eu vou digitar lá no fórum. Outra coisa que mudou agora. Eu não vou mais tirar dúvida pelo Instagram. Você já deve ter recebido ontem que a gente está utilizando uma nova plataforma e que todas as comunicações professor e aluno têm que ser registrado lá. Então, se eu vou tirar dúvida lá no fórum, quem tem dúvida, escreva lá no fórum. Não adianta me mandar dúvida pelo Instagram, porque não registra oficialmente isso daí. Tem que ter caracterizado que o professor está atendendo o aluno. E aí tem que ser lá por essa plataforma muda que a faculdade está colocando agora. Tranquilo? Então, a faculdade já passou para vocês, eu estou reforçando aqui agora. E a partir da semana que vem vai funcionar dessa maneira. Mas eu já estou começando a funcionar agora. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a lista de exercício lá embaixo. Na nossa live de hoje eu vou falar sobre isso daí. Pronto. Essa aula de hoje, quais são os exercícios que vocês vão precisar entregar? Quais são os exercícios que vocês vão precisar entregar? Anota aí, exercício número 1, exercício número 2,
Então, exercício número 1. A taxa de juros de financiamento de 3% ao mês. Qual o percentual dessa taxa acumulada ao ano? Ah, então você tem que fazer, então, de mês para ano. Você vai usar, então, a taxa que a gente acabou de aprender agora. Capitalizar a seguinte taxa, 2,3% ao ano, 0,14% dias para 23 dias. 7,45% ao trimestre para ano. Então, você vai usar qual fórmula? Essa fórmula que nós acabamos de ver agora. 1 mais I elevado a Q menos 1. Tá? Você vai usar essa fórmula aqui para calcular o número 1 e o número 2. Calcule a taxa equivalente composta de 34% ao ano, para mês, para quadrimestre. Aí você vai usar aquela fórmula lá de cima. Raiz de Q. Então, a proporção. Um mês tem quantos anos? Um ano tem quantos meses? 12. O que é 12? Vai ficar 1 mais I menos 1. E depois, você tem que saber que multiplicar por 100. Então, na letra A, um ano tem quantos meses? 2. Vou colocar 12 aqui. Na letra B, um ano tem quantos quadrimestres? Você vai colocar aqui. E assim por diante. Tá? Ah, professor, e essa letra D aqui, que é 5 meses? 5 meses é regra de 3. Um ano tem quantos meses? Sim, um ano tem quantos meses? Quantos anos vão ter 5 meses? Vai ser 5 dividido por 12. Você vai colocar aqui 5 dividido por 12. Não pode arredondar. Número 4. Então, você vai fazer também essa daqui, que é a 3. Número 4. Se o investidor deseja ganhar 18% ao ano na taxa efetiva, pede calcular a taxa de juros que deverá exigir de uma aplicação num prazo de capitalização. Mesma coisa, essa mesma fórmula. Ao ano, ele quer saber ao mês, ele quer saber ao trimestre, ele quer saber 7 meses. 7 meses aqui vai ser 7 dividido por 12. Bom, vamos fazer a regrinha de 3 aqui. Um ano tem 12 meses. Quantos anos vão ter? 7 meses. O que eu faço, então? Multiplicação 12x é igual a 7. X é igual a 7 dividido por 12. Você vai colocar lá 7 dividido por 12. E aqui 5 dividido por 12. 5. Um banco está pagando 16,6% ao ano, apurar o equivalente a mês, a mesma coisa, a mesma forma, essa mesma forma aqui. Eu falei para vocês que matemática tem que ser por repetição. Você vai entrando na sua mente por repetição. Está fazendo exercício, outro, 2, pronto. Você pegou, acabou, aprendeu. Então, ó, você vai fazer o 4, o 5, o 6. O financiamento está sendo negociado a uma taxa de 72% ao ano. Determine seja capitalizado ao mês, ao trimestre, ao semestre. A mesma coisa. Um ano tem quantos meses? Um ano tem quantos trimestres? Um ano tem quantos semestres? Então, 8 também. Ah, professor, mas é muito exercício. Ótimo, sem elogios, sem elogios. Então, você tem que começar agora a fazer. Manda ver. Um título está pagando uma taxa de 2,85% ao mês, um mês de 30 dias, conforme nós já falamos, mês comercial. Transformar isso em nominal linear. Não, está dizendo ao mês. Não, esquece isso. Esse não. Tá? Para cada taxa nominal apresentada, peço para colar a taxa efetiva anual. Aqui eles pularam aqui 8, esse é o 10. Esquece isso daqui, esse aqui é a letra 9. Para cada taxa nominal apresentar... Não, esse daqui é o 9, eles erram muito aqui. Esse é o 9. Não precisa fazer... Você vai pegar 2,85% ao mês. Não tá faltando coisa aqui. Esquece isso. Esquece esse aqui. Esquece. Esse erro é cheio de falhas. Não, cheio de falhas. Então, você vai fazer o 6, vai fazer o 8. Esses aqui são dos exercícios passados. Então, dessa aula de hoje, vocês vão fazer
e vão me entregar. Eu vou colocar tudo lá no portal direitinho, quando que vocês vão me entregar e o que vocês têm que me entregar. Essa relação de exercício vai valer 4,5 pontos. E eu vou colocar uma outra relação que vai valer 5,5 pontos, que pode ser feito em grupo de até 3 pessoas, onde, se for 3 pessoas, entrega dia 30 de abril. Se for uma pessoa, entrega dia 10 de maio. Então, para essa semana, quais os exercícios vocês vão fazer? Exercício número 1, exercício número 2, exercício número 3, exercício número 4, exercício número 5, exercício número 6. E exercício número 8. São esses exercícios aí. Tranquilo? Então, como é que vai funcionar agora a partir dessa semana? Eu vou criar um vídeo aula e vou colocar para vocês. Todas as informações vão ser colocadas lá no fórum, tá? Então, você precisa entrar lá no fórum no dia da aula para você ver as informações da aula daquele dia. Eu vou abrir um fórum lá, aula do dia 8 de abril. Então, tá lá as informações. Você tem que assistir essa videoaula, que é o videoaula de 1 hora. Depois eu vou abrir uma live no dia da aula, às 8 horas, 20 horas. Todo dia da nossa aula, 20 horas, eu abro a live. E a gente tira as dúvidas. Você precisa ir para a live com as dúvidas anotadas. Então, já que a nossa aula seria dia de quarta-feira, de 18h50 a 20h50, eu estou colocando vocês de 18h50 até 20 horas para vocês assistirem a videoaula. Não tem como vocês falarem que não tem tempo, porque seria a nossa aula, você estaria lá na sala de aula. Então, você assiste o videoaula, como você está assistindo agora, e depois a gente começa a live 20 horas. Leva as dúvidas que você tem e a gente vai tirando as dúvidas na live. Essa live vai durar 1 hora. O vídeo da live eu vou baixar ele depois e vou colocar ele no YouTube e vou criar um fórum com o link dessa live. O momento que vocês têm para tirar as dúvidas do capítulo, ou parte do capítulo, ou da videoaula, é na live. Tem pessoas que não assistem a live, não assistem a videoaula no momento, depois ela assiste, tem dúvida e fica perguntando lá. Não, eu só vou tirar as dúvidas dessa videoaula hoje na nossa live. Então, se você não assistiu, perdeu. É como se fosse na sala de aula. Eu não fui na aula, não tirei a dúvida. Pronto, eu tenho que correr atrás depois, com colegas, assistindo a videoaula novamente. Tranquilo? Combinado? Então, hoje à noite, estarei lá, 20 horas, começando a live, para vocês tirarem as dúvidas. Tranquilo? Até mais, até a noite.